Nós vamos falar da relação de pertinência, porque um elemento ele pode ou não pertencer a um conjunto. Então veja que quando eu vou fazer essa associação, ó, de elemento com conjunto, presta muito bem atenção nisso, elemento com conjunto, eu vou utilizar a notação pertence ou não pertence, né, que é esse E aqui meio com essa curvinha, pertence ou não pertence. Então veja que aqui eu tenho o conjunto A formado pelos elementos, pelos números 1, 2, 4, 7 e 10. Então eu poderia falar aqui que o número 1 pertence ao conjunto A. Olha, eu estou associando um elemento com um conjunto, por isso eu utilizei a relação de pertinência, que é esse pertence, tá? Aí eu poderia falar assim, o elemento 2 pertence ao conjunto A, certo? Mas depois, se por exemplo eu falasse o elemento 3, ele não pertence ao conjunto A. Então eu represento dessa forma, eu faço a associação assim. Da outra forma, um conjunto B, que é 0, 2, 4 e 6. Aí de novo eu poderia falar, o 0 pertence ao conjunto B agora, né? Quase que eu fiz um A aqui. O 1, por exemplo, o 1 não pertence ao conjunto B. O 2 já pertence ao conjunto B, tá? Então eu quero mostrar bem para vocês como é que eu faço essa relação, né? Quando eu estou associando um elemento com um conjunto. Então eu vou utilizar sempre notação de pertence e não pertence. Já quando eu estou falando da relação de inclusão, aí vai mudar um pouquinho. É bom você ficar bem ligado nessa dica, certo? Então, antes de falar da relação de inclusão, nós vamos falar de subconjuntos. Então, para você entender o que é um subconjunto, imagina todos os professores do seu colégio. Todos os professores do colégio, eles fazem parte de um conjunto, certo? E daí, se eu fosse separar esses professores para fazer uma reunião, e eu fosse separar por áreas, então a área de humanas formou um conjuntinho dentro do conjunto maior. A área de exatas, certo? A área de linguagem. Então veja que eu já consegui formar 3 conjuntos menores a partir do conjunto maior. E esses 3 conjuntos menores que eu formei, essas 3 áreas, eles são os nossos subconjuntos, tá bom? Então, para você entender quando eu tenho um subconjunto. E aí, falando da relação de inclusão. Aí a notação, ela vai ser esse C, tá? Que significa contido, e a notação do C cortado, né? Porque é o não contido, certo isso? Então aqui é a notação. Mas diz quando que eu vou saber se eu vou usar o contido ou o não contido e o pertence e o não pertence lá da relação de pertinência? Veja bem, lá na relação de pertinência eu falei para você que você utiliza o pertence e o não pertence quando você for associar um elemento com um conjunto. E você vai utilizar o contido e o não contido quando você for associar um conjunto a outro conjunto, certo? Então é essa a diferença dos dois que os alunos ficam muito com dúvida, tá? Então, para exemplificar, eu trouxe aqui um conjunto A, que é formado pelos elementos 2, 3 e 5, e um conjunto B, que é 1, 2, 3, 4 e 5. Aí eu vou falar, gente, o conjunto A está contido no B? Analisa bem, todos os elementos de A também são elementos de B? Ó, os elementos de A é 2, 3 e 5, ó. 2, 3 e 5. Então, esse conjunto A, ele está aqui dentro do conjunto B. Logo, eu falo, então, que o conjunto A está contido no conjunto B, porque ele está aqui dentro, certo? E aqui, o outro exemplo, os elementos do conjunto C são 1, 5 e 6. E aqui, do conjunto D, é 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, vamos analisar se o conjunto C está dentro do D, se ele está contido no D. Ó, então aqui eu tenho os elementos 1, 5 e 6. O 1 tá ok, o 5 tá ok, mas o 6 não está ok. Então, nem todos os elementos do conjunto C estão aqui no conjunto D. Logo, a conclusão vai ser o quê? A conclusão vai ser que o conjunto C não está contido no conjunto D.
Então, isso aqui que eu falei foi a relação de inclusão. E se você gostou dessa aula, já coloca o dedo aí no like e aproveita para se inscrever no canal. E quando você precisar de algum conteúdo para estudar, digita o nome desse conteúdo e giz com giz, que aí você encontra aquela aula que eu fiz especialmente para você arrasar na sua prova. E eu te vejo na próxima aula. Tchau!